Você já se perguntou por que em vários momentos da sua vida, em que você deveria estudar ou cumprir com uma obrigação, a sua atenção simplesmente se desviou? Muitas pessoas acreditam que esse é um sinal de que elas devem procurar um médico para diagnosticá-las e receitar um remédio adequado. Mas você sabe distinguir quando realmente é o caso de precisar de intervenção medicamentosa? No vídeo de hoje, vamos falar sobre metilfenidato, também conhecido como Ritalina ou Concerta. Esse medicamento é utilizado no tratamento de pessoas que sofrem de uma condição que afeta a atenção e o foco. Mas esse mesmo remédio pode ser prejudicial para aqueles que não têm nenhum transtorno e que estão em busca apenas de um estímulo externo para pararem de procrastinar. E mais importante ainda, falaremos sobre como que o vício nesse medicamento pode se tornar um problema. E se você faz parte da maioria da população, provavelmente você não tem nenhum transtorno neurológico que explique a sua tendência de largar um trabalho no meio para maratonar vídeos no YouTube ou ficar assistindo um monte de pegadinha no TikTok. É provável, na verdade, que você esteja sendo seduzido por estímulos que requerem menos do seu esforço e que te proporcionam prazer mais imediato. Assim como acontece com jogos, vídeos, memes ou postagens em redes sociais. Mas apesar de todos nós procrastinarmos em alguma medida, sermos impulsivos em alguns momentos e termos dificuldade de nos concentrar às vezes, há uma condição que causa todos esses prejuízos de forma crônica e recorrente. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, conhecido como TDAH. Já falamos aqui no canal sobre o córtex pré-frontal e sobre como que ele é fundamental para controlar os nossos impulsos. Então essa área, bem como outras relacionadas ao autocontrole, possui menor volume, além de padrão de ativação diferentes em pessoas com TDAH, quando comparadas com a média da população. Mas você pode estar se perguntando, de que forma um remédio pode auxiliar uma pessoa que possui diferenças estruturais no cérebro? E para entender melhor como que isso acontece, temos que compreender como que o medicamento age. O metilfenidato atua aumentando a liberação de neurotransmissores como a dopamina. Já falamos da dopamina aqui no canal e é uma substância associada à motivação. Mas o metilfenidato não estimula a liberação desse neurotransmissor em qualquer área do cérebro. As áreas em que se nota maior ativação por causa desse medicamento são relacionadas ao controle de impulsos e à recompensa, isso é, o córtex pré-frontal, e algumas áreas que ficam em regiões mais internas do cérebro, que são as regiões subcorticais. Um dos centros mais importantes que é afetado pelo metilfenidato é o núcleo accumbens. Já falamos do núcleo accumbens também aqui no canal, que é o chamado centro de prazer do cérebro. Na prática, isso quer dizer que a pessoa, com o uso do remédio, tem mais capacidade de autocontrole, além de se motivar mais facilmente com tarefas menos recompensadoras. É como se o medicamento enganasse o cérebro dizendo, nossa, essa tarefa é muito legal, né? Vamos nos manter fazendo ela. E o cérebro vai lá e acredita. Porém, já comentamos antes sobre os perigos de substâncias ou métodos artificiais para a estimulação do sistema de recompensas no cérebro. Você deve lembrar que o maior problema nesses casos é a busca excessiva pelo prazer gerado pela droga. No caso do metilfenidato, os neurônios mais afetados por ele não são os do sistema de recompensa, mas sim os do córtex pré-frontal. Ou seja, apesar de ele fazer o cérebro interpretar a situação como sendo recompensadora, a principal atividade consiste em permitir a contenção de impulsos. Para ficar mais fácil de compreender, imagine um sujeito que vai se colocar em uma situação de risco, como sair à noite em um local perigoso. O metilfenidato faz o papel da mãe, de ao mesmo tempo em que tenta convencer que o ambiente de casa é agradável, que não tem porquê de sair, incentiva também o filho a pensar nas consequências dos seus atos se ele saísse naquela hora. O principal papel do metilfenidato é atuar no córtex pré-frontal, de tal forma que a pessoa consiga ter autocontrole para não largar a tarefa no meio. E por causa disso, o vício acontece principalmente nos casos em que há abuso no consumo dessa droga, porque são nessas circunstâncias que o estímulo do sistema de recompensa é grande o suficiente para a pessoa querer mais e mais.
Os dados mostram que quando a pessoa diagnosticada segue o que foi prescrito pelo médico, não há maiores complicações. Na verdade, nessas situações, os efeitos são muito benéficos, pois é um dos medicamentos com maior sucesso no tratamento, uma vez que de 70% a 80% dos pacientes apresentam bons resultados. E agora que você já entendeu a forma pela qual o medicamento age e compreendeu os seus efeitos positivos, você pode estar se perguntando se você obteria os mesmos resultados, mesmo sem ter o transtorno. E de fato, mesmo quem não possui TDAH pode se beneficiar do medicamento momentaneamente, uma vez que ele também proporciona a essa pessoa o efeito de aumentar a atenção e a concentração. E por causa disso, muitas pessoas fazem uso do metilfenidato, a Ritalina, sem prescrição. Várias pesquisas demonstram esse resultado. Dentre elas, uma revisão lá dos Estados Unidos que analisou 21 artigos publicados. Os autores encontraram que de 5 a 35% dos estudantes em idade universitária utilizam a Ritalina para ficarem motivados, para serem mais produtivos, para melhorar o desempenho, para ficarem acordados e até mesmo para recreação. Mais chocante ainda é sabermos que de 5 a 9% das crianças em idade escolar também fazem consumo indevido dessa droga, seja pelos mesmos motivos ou por erro no diagnóstico de TDAH. E o problema é que as pessoas que conscientemente tomam o remédio sem precisar não levam em conta os efeitos colaterais nem o risco da dependência. Alguns problemas que vêm com o consumo indevido e com o abuso do metilfenidato são ansiedade, estado de alerta constante, insônia, perda do apetite, aumento da frequência cardíaca e, em casos extremos, problemas cardíacos mais graves. Os efeitos colaterais aumentam se o remédio é consumido juntamente com outras drogas, como o álcool. E não é raro que nessas situações as pessoas precisem ir a prontos socorros de hospitais. A dependência é um efeito colateral também. E pode vir por questões neuroquímicas, mas também pela facilidade que o remédio traz para a vida da pessoa. Afinal, ela tem o efeito desejado apenas tomando uma pílula. A tendência depois que alguém faz isso uma vez é fazer uma segunda. Nessa busca pela melhora no desempenho, os estudantes tomam várias atitudes para conseguir a Ritalina. Uma pesquisa mostrou que alunos com diagnósticos de TDAH e que fazem o consumo correto do medicamento são abordados por outros que pedem o remédio. Quase um quarto deles afirmaram que colegas já tentaram comprar o seu medicamento, ou ao menos trocar por alguma coisa. Outra prática comum é a de indivíduos que vão ao médico e se descrevem com sintomas de TDAH, apesar de não terem a condição, com vistas a conseguir a receita para o remédio. Talvez por causa dessa busca massiva dos universitários por Ritalina, quando digitamos metilfenidato no Google Scholar, ao menos no momento em que faço esse vídeo, 3 dos 10 itens que aparecem na primeira página estão relacionados ao uso indevido dessa droga por estudantes universitários. 2 desses 3 abordam especificamente esse uso realizado por estudantes de medicina. E agora eu destaco o segundo motivo pelo qual as pessoas tomam esse remédio de forma inadequada: diagnóstico errado. Já temos várias evidências de que TDAH existe e que ele traz inúmeros prejuízos na vida da pessoa que tem a condição. Mas hoje existe um excesso de diagnósticos errados, às vezes motivados pelo fato de algumas crianças serem mais agitadas e inquietas. E o pior é que existem crianças que deveriam ter sido diagnosticadas e que não foram diagnosticadas. Ou seja, temos um excesso de diagnósticos de crianças que não deveriam estar diagnosticadas. Aliás, não fosse isso, a gente não tinha 9% das crianças em idade escolar nos Estados Unidos tomando remédio. E por outro lado, tem um monte de criança que tinha que ser diagnosticada, muitas vezes precisa de medicação, e elas nem fazem ideia disso, a família nem faz ideia disso. As crianças se destacam dentro de uma sala de aula porque é um local onde a exigência é de que elas fiquem sentadas estudando durante várias horas, o que pode ser bem entediante para aquelas que são mais enérgicas. E o mesmo acontece com filhos mais agitados, quando pais têm a expectativa que eles fiquem sentados e quietos durante todo o dia. Quando o pai ou a mãe levam o filho a um profissional de saúde, eles podem exagerar nas descrições. E se o médico ou um psicólogo
fizerem uma avaliação superficial, sem considerar o contexto escolar, o contexto familiar, a tendência é que a criança saia da consulta diagnosticada e até mesmo medicada, ainda que ela não tenha o transtorno. E para os pais, para os professores, isso é muito conveniente, já que a criança pode realmente ficar mais quieta. O problema maior é para as crianças, uma vez que estão tomando um remédio sem necessidade. E como já foi dito, isso pode trazer vários prejuízos. Novamente reforço que o tratamento com a Ritalina é muito eficaz para aqueles que têm TDAH, mas pode ser danoso para quem não precisa dessa intervenção. E mesmo nos casos em que a criança possui o transtorno, o ideal é que, junto ao medicamento, haja um tratamento terapêutico, além, é claro, de treinamento de pais. Então o recomendável é sempre procurar um profissional capacitado e que faça uma avaliação completa para chegar à conclusão do melhor tratamento. Muitas vezes vai ser uma avaliação interdisciplinar, com mais de um profissional. E minha dica para aqueles que não têm TDAH, mas percebem uma dificuldade de se concentrar nos estudos ou no trabalho, é levar em consideração que estamos cercados de distrações o tempo todo. Seja o celular, televisão, tablet, pessoas ao nosso redor, as várias abas do navegador, redes sociais. Talvez uma boa forma de começar seja retirando momentaneamente aquilo que pode acabar tomando a nossa atenção e não é importante assim. Nós temos evidências suficientes que indicam que você vai se beneficiar muito mais se estudar ou trabalhar um pouco ao longo de alguns dias do que se usar um remédio para se concentrar em um único momento e tentar absorver ou produzir tudo de uma vez só. Nosso cérebro, às vezes, pode até precisar de ajuda externa para realizarmos o que queremos, mas é bom saber reconhecer quando que esse auxílio é realmente necessário. Quando você ou um profissional identificarem que não é o caso, lembre-se que esse órgão é complexo e poderoso. E se você entender como que ele funciona, poderá explorar todo o seu potencial sem precisar recorrer a hackeamento como o uso indevido de Ritalina. E você, já sabia que tem um excesso de pessoas tomando Ritalina? Tem alguma sugestão? Deixe nos comentários e lembre-se, se você quiser debater o tema desse vídeo diretamente comigo, é só virar um apoiador. Clique no link da descrição e a gente se vê lá no grupo secreto lá do Telegram de apoiadores. Até a próxima.